Eis-nos aqui juntos na jornada de leitura e estudo da Bíblia. Estamos no livro de Números. E hoje vamos discorrer, expor, apresentar, comentar os capítulos 22 até o último capítulo de Números, que é o 36. O livro de Números, ele reúne junto, é muito interessante isto, um capítulo que às vezes aparentemente não tem nada a ver com o outro, mas já disse aqui e quero repetir. O livro de Números, bem como os demais livros da Bíblia, formam uma unidade. Ele é bem organizado, ele é bem concatenado. Não é organizado do nosso modo de organizar, mas é organizado de um modo hebreu, israelita de organizar. Um modo, chamemos de temático. Há uma história, no entanto, que ocupa um lugar particular no livro de Números. É a história deste Balaão. Balaão é uma espécie de Melquisedeque ao contrário. Melquisedeque aparece na história e desaparece. E Balaão também aparece e desaparece. Mas é uma história muito interessante que todos nós conhecemos. A grande questão é: pode alguém que não leva Deus a sério, e Balaão era um destes? Balaão era um profeta de aluguel. Balaão era algo que podíamos comparar a uma cartomante, que diz aquilo que o seu cliente quer ouvir. Ele aluga a sua voz, aluga a sua profecia, para dizer que aquilo que a pessoa deseja e para tanto lhe pagou, vai acontecer. Pensando nos termos de hoje, obviamente. Balaque, então, um inimigo de Israel, ainda do lado que nós chamaríamos hoje de leste, onde hoje é a Jordânia, queria enfrentar espiritualmente o povo de Israel. Como não tinha profeta próprio, buscou um profeta, podíamos brincar, colocou um anúncio classificado, que nem tem mais hoje, né? Colocou um anúncio na internet: busca-se um profeta, paga-se bem. Aí aparece o Balaão. E o Balaão chega e Balaque, esse rei, lhe dá então uma tarefa: eu quero que você amaldiçoe esse povo de Israel, que parece que vem com uma bênção poderosa, negue essa bênção, amaldiçoe esse povo para que eu então vença, para que eu então triunfe. Balaão, acostumado a fazer isso, não teve a menor dificuldade, mas só que a sua história não teve esse curso, porque Deus interrompeu essa história. Esse texto nos traz algumas perguntas, e uma delas é a seguinte: que negócio é esse de abençoar, amaldiçoar e Deus respeitar a bênção ou a maldição? Voltando aqui ao tempo antigo, é assim que temos que entender. No seriado Roma, 2 temporadas, há um episódio que ajuda a entendermos isto. Uma personagem central na história, depois que descobre uma trama lá em sua família, amaldiçoa as suas filhas. E ela sai de casa e sai em busca do nada, em direção ao nada, porque elas foram amaldiçoadas. Logo, não tem mais direito de morar na casa. Mas por que não busca a justiça? Porque a justiça dizia que um pai podia amaldiçoar. E tendo amaldiçoado, amaldiçoado estava. Isso é uma história ficcional, mas se passa um século antes de Cristo. Essa aqui se passa cerca de 12 séculos ou 13 antes de Cristo. Mas na antiguidade era assim. A palavra de um pai era uma palavra divina, tinha um poder. De igual modo, a palavra de um profeta era definitiva. Se o profeta amaldiçoou, lembro de Eliseu, um assunto que vamos enfrentar mais adiante, quando ele amaldiçoou aqueles garotos que debochavam dele, eles morreram. A sua maldição, aspas, pegou. No caso aqui, envolvido nessa cultura, Balaque pede a Balaão que amaldiçoa o povo de Israel, e Israel está pronto a ser amaldiçoado por Balaão,
iria funcionar. De novo, repito, ao lermos a Bíblia, temos que considerar a revelação progressiva. Podemos dizer que Deus não pensava desse modo, mas o povo pensava. Então, para se comunicar com o povo, ele usa a linguagem do povo, as limitações do povo. O povo acreditava que uma bênção era uma bênção. Ponto. A honrada por Deus. Ponto. E que uma maldição era uma maldição. Ponto. Honrada por Deus. Ponto. Não adianta queremos entender a história de Balaão e Balaque à luz de nossa compreensão da graça. Temos que entender à luz de uma cultura diferente da nossa. Uma cultura povoada de deuses, e quando esses deuses abençoavam, estava abençoado. Quando amaldiçoava, estava amaldiçoado. Isso se aplica também a Deus. O Deus compreendido é um Deus igual aos deuses da terra. Por isso que é uma revelação progressiva e as pessoas vão descobrindo um Deus que vai se revelando aos poucos e mostrando que as coisas não são bem assim. Então, isso são os capítulos 22 e 23, 24, onde encontramos, vai até metade do 25, a história de Balaão, em que Deus então usa a linguagem, usa a cultura para se revelar e para dizer: eu sou o Senhor da história. Quando então Deus usa uma besta, no caso aqui um animal selvagem, uma jumenta, para impedir que Balaão consumasse a bênção, porque se Balaão consumasse a sua bênção, teria que se realizar, só que essa bênção se contraditava à bênção do Deus único, que dizia que Israel iria possuir a terra. Isso incluía destruir Balaque, Moabe, o reino. Por isso, Deus impediu que a bênção se consumasse através, então, de uma jumenta que se coloca no caminho e passa a falar. É uma história real que podemos também entender como uma dimensão até mesmo irônica, sarcástica, já que você, Balaão, não fala a coisa certa, a sua jumenta vai falar a coisa certa. É uma indicação do senhorio de Deus. É uma indicação de que quando Ele nos abençoa e ninguém pode impedir essa bênção. São aplicações que nós podemos fazer dessa estranhíssima história. E no capítulo 24, especificamente, nós encontramos aqui no 15 a profecia de Balaão. Olha que interessante. Essa profecia se realiza. São coisas um pouco vagas, de certo modo, mas algumas delas são muito claras e elas, de fato, acontecem. Deus honrou aquela profecia. Será que Deus pode usar uma pessoa sem nenhum conhecimento dele, sem nenhum relacionamento com ele, para revelar sua vontade? A resposta é muito simples. Deus é soberano e ele faz o que ele quer. Então, no verso 19 do 24, nós lemos que de Jacó sairá o dominador, ele exterminará os que restam das cidades, mostrando que aquilo que Deus planejou através do povo de Israel iria acontecer, como de fato aconteceu, sempre acontece como Deus diz que vai acontecer. No capítulo 25, nós temos uma história de alguém que, em meio a essas circunstâncias mais difíceis, se levanta para livrar o povo de uma desgraça. No versículo 1, 25, estando no deserto ainda, a caminho de Canaã, em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Duas coisas sempre perseguiram o povo de Israel. Além da idolatria, que foi a prostituição. Naquela época era muito comum não só a prostituição, vamos dizer assim, pura e simples, mas a prostituição cultual. Os deuses cananeus, Baal,
Quemós e Moabe acreditavam que a relação sexual não gerava nascimento. Não tinham essa compreensão, mas gerava fertilidade. Então, eram deuses da fertilidade. Então, o povo começou a se prostituir em busca de prazer, mas também em busca de fertilidade. Era uma forma de descrer de Deus e crer na maneira como ao seu redor os povos adoravam seus deuses em busca dos seus benefícios. Então, nesse contexto, para livrar o povo, Finéias se levanta, um sacerdote, neto de Arão, filho de Eleazar, então faz justiça e elimina aquele que estava ali, que estava levando o povo a pecar, a se prostituir e logo a ser destruído. No capítulo 26 nós temos de novo aqui o recenseamento e se introduz uma história no verso 33 que aparecerá mais adiante, que é quando se fala que Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente meninas, filhas. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Lindos nomes para quem desejar colocar nas suas filhas. Essa história vai voltar no capítulo mais adiante, porque segundo a lei, só os homens herdavam as heranças dos seus pais. As meninas, não. Então esse foi um problema que Moisés teve que enfrentar e veremos isso mais adiante. Logo no capítulo 27, as filhas de Zelofeade fazem então um requerimento, fazem um pleito legal, vão à justiça, digamos assim. E Moisés é o julgador. Tendo recebido então esta causa, ele determina então, ouvindo a orientação de Deus, que quem não tiver filha, essa era a lei, devia dar a herança aos irmãos dela. E aí tem todo um procedimento que mais adiante será retomado com uma outra direção muito interessante, indicando como nós podemos mudar, ter outras perspectivas acerca das realidades para que a justiça seja feita. Então nós encontramos de novo esse aspecto no capítulo 36, esse assunto é de novo tratado. Então aqui se define então, no caso específico, o livro acaba com essa história, no 36:10, assim fizeram as filhas de Zelofeade, porque elas se casaram com o filho dos seus tios paternos, e com isso então elas puderam ter direito à herança. É só uma maneira de ver como foi resolvido um conflito interno, porque de fato um homem pode ter apenas filhas e não filhos, e a lei não previa esse tipo de cuidado, mas houve uma orientação nesse sentido. E aí nós chegamos no difícil capítulo, que também será retomado em Deuteronômio, que é o capítulo 27, quando Deus anuncia a morte de Moisés. Todo mundo vai morrer. Mas sobre Moisés nós lemos o seguinte: Moisés, verso 12, capítulo 27, suba a este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel. Abarim, Nebo, Pisga são montes numa grande cordilheira, da qual realmente se pode ver Israel, e eu estive várias vezes lá e você vê o Estado de Israel do outro lado do Rio Jordão. E depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo. É uma maneira de dizer, você vai morrer, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Aqui abro um parênteses. Arão morreu em 2 lugares, eu explico. Quando você está viajando de ônibus pela península do Sinai, há um lugar que se diz que ali está enterrado Arão. Você segue na viagem, entra em Israel, no nosso caso esse é o roteiro, volta para a terra, que seria a terra da peregrinação, e lá no monte, chamado Monte Or, também tem um sepulcro de Arão. Onde foi que ele morreu?
Bem, segundo o texto bíblico, ele não morreu na Península do Sinai, ele morreu realmente em Or, hoje Jordânia. Mas voltando então aqui ao irmão dele, Moisés, nós lemos que ele então não entraria. Por quê? Verso 14. No deserto de Zim, quando a congregação discutiu comigo, é Deus falando, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. Então, essas são as águas de Meribá e de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés responde, que o Senhor, autor e consumador de toda a vida, põe um homem sobre essa congregação. E a história prossegue. Ou seja, aqui em Números, Moisés não questiona o fato de que não vai entrar na terra prometida. Em Deuteronômio, voltaremos lá, chegaremos lá melhor dizendo, nós temos um questionamento por parte de Moisés. Aqui nós não temos esse questionamento, mas nós questionamos. Será que é justo Moisés, que liderou o povo durante tanto tempo, não entrar na terra que ele também sonhou? A resposta é justo que ele não entre, porque a promessa, quando ele estava para pedir água para o povo, foi que ele falasse à rocha, mas ele bateu na rocha, ele desobedeceu. Então, é justo. É justo que o seu pecado tenha uma consequência. É justo que ele pague pelo seu pecado um preço. Então, essa não é a linguagem. É gracioso que Deus faça isso? Eu também lhe digo que sim, mas eu vou dar essa resposta só quando chegarmos ao final do livro de Deuteronômio. Estou dizendo que Moisés não entrar na terra prometida não foi um castigo, foi uma benção. Tanto é que aqui em Números ele sequer questiona. No verso 18 em seguida, no 27 ainda, nós temos a designação de Josué ben Nun como o homem escolhido para suceder a Moisés. Então temos toda a história aqui, e aqui há uma indicação de novo do uso do Urim. Não se fala Urim e Tumim, mas sempre era Urim e Tumim, que era uma espécie de dados, não ficou nenhum remanescente, nenhum resquício desse Urim, mas se imagina que era uma espécie de dados colocado no bolso da grande túnica do sumo sacerdote, através da qual Deus, de modo miraculoso ou não, revelava a sua vontade. E quando então Deus disse a Moisés para designar o sucessor e foi escolhido Josué, Deus nos inspirou o autor a escrever o seguinte, verso 22. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Se eu pudesse destacar, e à luz desse texto, sem dúvida alguma posso fazê-lo, uma virtude de Moisés era a obediência. Certamente ele não entendeu tudo, mas certamente ele, não tendo entendido, aceitou tudo. Aí depois temos nos capítulos 28 a 30, leis, diversas leis, e eu recebi uma pergunta sobre uma dessas leis, quero comentá-la aqui agora, capítulo 30, verso 13. Todo voto e todo juramento com que a mulher se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. E quem me fez a pergunta foi uma mulher. De fato, naquela sociedade patriarcal, masculina, o homem tinha a última palavra. Verso 9, por exemplo, quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se lhe obrigar lhe será válido. A pergunta foi nesse texto aqui. Então vamos esclarecer. Claramente a Bíblia diz o seguinte, primeiro, voto é voto. Se fez um voto, cumpra.
Você não é obrigado a fazer voto, mas fez, cumpra. Essa é uma coisa. Ainda nessa continuidade, então se a mulher propôs ao se divorciar que não ia mais se casar, deve cumprir. Ao se enviuvar que não ia mais se unir ao homem, deve cumprir. É isso que está dito aqui. Mas o que eu quero tomar esse texto para falar sobre juramento e voto de uma mulher. Lembremos que também há juramentos e votos para homens. Então, não é algo exclusivo das mulheres, mas aqui há, nessa sociedade, o poder de veto ao voto, podemos dizer assim. É uma sociedade patriarcal. A pergunta é, isso vale na era do Novo Testamento? A resposta é não. Porque Jesus e todos os apóstolos dizem que em Cristo não há homem nem mulher, no sentido de que não há homem superior à mulher. Então, aquilo que o Novo Testamento nega não está mais valendo. Nesse contexto, eu quero também responder uma pergunta que me foi feita sobre a consagração de mulheres ao pastorado. No Antigo Testamento, isso era impossível. O ministério pastoral ou sacerdotal era exclusivo dos homens. A Igreja Católica até hoje segue isso rigorosamente, embora abra para freiras, mas elas não podem fazer os ofícios, alguns deles, que são exclusivos dos sacerdotes. Entre os evangélicos, alguns grupos têm pastoras, até mesmo bispas, outros não. Algumas afirmativas. Primeira, o pastor ou a pastora não é sacerdote. É um ministro de Deus, que ministra a palavra de Deus, mas não é sacerdote. O sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e o homem. Um pastor não é esse sacerdote, porque cada um de nós é o seu próprio sacerdote. Segunda coisa, a sociedade do Novo Testamento não é mais patriarcal, ela é igualitária. Homem e mulher são iguais nos seus deveres e nos seus direitos. Terceira coisa, nós não podemos criar impedimentos ao chamado de Deus. Quem sou eu para dizer que a mulher fulana de tal não foi chamada por Deus? Porque Ele é soberano para o fazer. Penso que esses 3 pontos nos ajudam muito. Obviamente que se nós formos pegar todos os textos do Antigo Testamento, a resposta será não. Se nós pegarmos os textos do Novo Testamento, alguns vão dizer também não. Mas o que deve prevalecer é o princípio maior. Em Cristo não há homem nem mulher. E nos textos específicos, e vamos chegar a eles, de Timóteo, por exemplo, sobre o ofício feminino, devemos entendê-lo à luz da época, vou comentar isso, e de outros textos do apóstolo Paulo que tem mulheres na sua equipe pastoral. Então, nós temos que lê-lo num conjunto e não apenas um versículo. Então, minha resposta bem clara é a seguinte: me pergunta, você é a favor? A resposta é sim, eu sou a favor da consagração de mulheres pastoras, bem como de homens pastores, sem nenhuma distinção, a não ser do chamado e do preparo. Vencidas essas duas condições, eu não vejo impedimento à luz da Bíblia, porque sempre temos que levar em conta que aquilo que o Novo Testamento não reafirma do Antigo, ou que nega, não está mais valendo. E o Novo Testamento diz que em Cristo não há homem nem mulher, nem escravo nem livre, somos todos iguais diante de Deus. E por isso Jesus não nos chama mais de escravos, mas nos chama de amigos. No 31, nós temos aqui então o relato de uma vitória, a vitória sobre os midianitas. E aqui damos logo de cara com a história dos despojos. E aí, de fato, para nós são coisas muito difíceis de entender, mas a regra era esta. Esse é o tempo de guerra. E aí nós temos alguns ensinos muito interessantes que nos ajudam bastante a entender um tempo que, graças a Deus,
Jesus já encerrou quando coisas eram tomadas, como pessoas eram feitas escravas. Isso durou, infelizmente, fora do cristianismo, muitos anos, e depois também, vergonhosamente, dentro do cristianismo, cristão escravizando pessoas. Por isso temos a maravilhosa história do hino Amazing Grace, né? A maravilhosa graça ou a preciosa graça, em que John Newton era um escravagista, converteu-se, continuou sendo escravagista, mas depois entendeu que não podia ser escravagista e abandonou, e foi um grande campeão da defesa do fim da escravidão. Então, chegamos ao final do livro de Números, contendo aí várias histórias. A morte de Arão está no capítulo 33, verso 38, bem detalhadamente, e encontramos algo que vamos ter adiante e que certamente vai ser um grande problema a ser enfrentado, é um dos maiores problemas que nós temos na Bíblia. 33, verso 50. Junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês estiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras com figura e todas as imagens fundidas. Devem também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Simples, porque Israel ia adorar como essas pessoas adoravam idolatricamente. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei esta terra para que vocês tomem posse dela. 55. Se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. Os israelitas não expulsaram todos os moradores e pagaram um preço elevadíssimo. Mas isso estará em outra história. A ordem de Deus também era que esses moradores dessas terras não fossem só expulsos, mas fossem exterminados, que é chamada esta situação de genocídio cananeu, mas que vamos tratar mais adiante. Como eu disse, é um dos maiores problemas da Bíblia. E agora nos encontramos com algo paradoxal, algo cheio de graça. As cidades de refúgio, que serão tratadas de novo em Deuteronômio 4, mas aqui eu quero então mencionar e encerraremos o nosso estudo então de Números. Números 35, 10. Quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Isso aqui, até hoje, está no direito brasileiro. Quando uma pessoa, por exemplo, é acusada de homicídio, ela não é julgada imediatamente. Ela fica solta, idealmente presa, se não tiver bons advogados, presa, aguardando o julgamento. Passam-se, às vezes, meses e anos. Então ela é julgada. Porque se ela for julgada no calor daquela hora, quando as informações se disseminaram e deixaram-na como culpada, essa pessoa será condenada. Com o tempo passando, será feita justiça. E ela então será condenada ou não. Essa é a providência da cidade de refúgio. Quando alguém matar alguém involuntariamente, isto é,
alguém que depois do julgamento pode se revelar como não tendo sido ela de fato culpada, ela não vai pagar com a própria vida. No caso aqui, a pena de morte era a condenação para o homicida. Então era uma providência para que não morressem pessoas inocentes. E toda hora ouvimos nos países onde há pena de morte que pessoas que estavam no corredor da morte, só esperando a aplicação da pena, depois se descobriu que eram inocentes. Há muitos casos em todos os lugares do mundo, isso já é uma provisão da palavra de Deus aqui, para não se cometer injustiça, separando no tempo a acusação, o homicídio, a acusação e o julgamento, para que fosse um julgamento justo. Essa era, então, a providência naquele tempo. E aí se pergunta se as regras aqui apresentadas de o homicida ser condenado à morte devem valer para os dias de hoje. E há muita discussão a este respeito, e no meu entendimento a resposta é: nós não devemos defender a pena de morte com base no Antigo Testamento. O Novo Testamento nos diz que sempre há uma oportunidade para o pecador, desde que ele se arrependa, e a pena de morte não dá lugar a nenhuma possibilidade de arrependimento. Jesus foi condenado à pena de morte na cruz, e ele não executou a mesma pena ou não desejou a mesma pena sobre os outros. Ele disse: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Espero que assim tenhamos coberto esses capítulos finais de Números para a sua inspiração. E talvez você esteja perguntando de Provérbios. Nós dedicaremos uma sessão, um dia ainda, exclusivamente ao livro de Provérbios. Se você tem alguma pergunta, mande para mim via WhatsApp. Meu número é 21 98604 4120. Eu vou responder em um novo vídeo ou na próxima semana. Muito obrigado.